por intermédio de Jesus Cristo, de forma humilde e sincera, vivendo seus ensinamentos, esta pessoa, não ela mesma, e sim o próprio Senhor Deus, Ele declara, Ele toma essa pessoa como perfeita. Porque o que Deus ensina é perfeito. Se nós pegarmos o Antigo Testamento e observarmos a condição de vida que Deus dá por meio da lei, revela-se a graça também. E esta graça é perfeita. E todos que vivem esta graça, Deus o toma como perfeito. Se nós formos para o Novo Testamento, aonde se cumpre a lei, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que se revela a graça, nós vamos ver que os ensinamentos que Jesus vem trazendo do Sermão da Montanha até a conclusão dele é a graça. Perfeito. Jesus, ele não mudou nada. Ele só deu o verdadeiro sentido da lei. Ele esclareceu de uma forma mais nítida e compreensiva para que nós, mediante a nossa fé, vivamos as suas palavras, que é a graça, e sejamos perfeitos. E assim Deus nos toma como perfeito. Pois as palavras de Deus revelam o pleno amor de Deus. E quando estas palavras entram para dentro de nós, por meio da nossa humildade e sinceridade, que é o que muito agrada a Deus, Ele nos aperfeiçoa. E depois Ele nos dá a graça. Porque olha só, meus irmãos, em outros trechos, Deus nos diz que tudo é possível ao que crê. Então, se tudo é possível ao que crê, se nós cremos em Deus, pela pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo, é possível então nós, seres humanos, sujeitos aos erros, sujeitos ao pecado, sujeitos a fazer o que é desagradável, sujeitos a aborrecer a Deus, sermos perfeitos para este Deus. Porque ele também declara em outro trecho que, ora, poderoso é Deus para fazer muito mais, infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos ou até lhe pedimos, segundo o seu poder que opera em mim e em você por crer nele. Então tudo é possível conforme a nossa humildade e sinceridade com a verdade. A verdade é perfeita, a palavra de Deus é perfeita, a graça é perfeita, a graça dentro de nós é perfeita. Então todos aqueles que é humilde e sincero em viver a palavra de Deus, ele vai ter pensamentos direcionados por Deus perfeitos, ele vai ter palavras direcionadas por Deus perfeita, esta pessoa vai ter olhares direcionados por Deus perfeito, esta pessoa vai ter atitudes, comportamentos direcionados por Deus perfeito, segundo o poder de Deus. Mas para isso é preciso que nós tenhamos um coração sincero e humilde e submisso à verdade, que é perfeita. Deus não é imperfeito, Deus ele é perfeito. O que saiu da boca de Deus é perfeito, as atitudes de Deus é perfeita. Então tudo que Deus faz em nós é perfeito, tudo que Deus diz é perfeito. Agora, porém que quando nós faltamos com o devido respeito a Deus, quando nós somos rebeldes, desobedientes, levamos uma vida ao contrário da verdade e depois, em vez de sermos humildes e sinceros, somos orgulhosos, fingidos e tentamos tapar os nossos erros usando a própria verdade, tentando justificar a nós mesmos, isso é imperfeito para Deus. Aí nós nunca vamos nos conseguir vermos perfeitos para Deus. Sabe por quê, meus queridos? Porque Deus que sonda o coração, Ele diz muito bem o que é ser perfeito para Ele. E Ele está dizendo que nós só vamos ser perfeitos. E é mandamento. Observa que no Antigo Testamento Ele está dando mandamento. No Novo Testamento Ele declara o mesmo mandamento. Porque é de suma importância para Deus que sejamos perfeitos. É porque na mente de muitos já está cauterizado que nós não podemos ser perfeitos, porque olhamos mais para nós do que para o que Deus diz.
olhamos mais para o que nós dizemos, para o que Deus declara. Mas quando nós olhamos para o que Deus declara, para o que Deus diz, e nos humilhamos e somos sinceros, a graça dele nos aperfeiçoa e nos mantém perfeito. Meus queridos, meus amados, que nós prestemos muito bem atenção no que Deus declara na sua palavra. Porque o grau maior que uma pessoa pode chegar diante de Deus, pelo poder de Deus e não pelo poder de si próprio, e sim pelo poder de Deus, é a perfeição. E essa perfeição, ela é possível, é para os que são humildes e sinceros em viver por crer em Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, ser perfeito para Deus é ser humilde e sincero em viver a verdade. E nisto, a graça de Jesus operar dentro de nós de uma forma gloriosa e perfeita. E por essa graça nós vivermos, porque os ensinamentos que Deus nos traz por meio de Jesus é perfeito. E Ele não muda com isso. Então o que nós fiquemos é com o que Deus diz e não com o que nós dizemos. E não com o que outro diz, é com o que Deus diz. E todos de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Do início ao fim das Escrituras. Desde quando Deus criou toda a humanidade até chegar ao fim de tudo aqui na terra, Deus declara que todos os homens e mulheres que foram humildes e sinceras em viver com a verdade, Deus declarou perfeitos. Então perfeito não só foi Jesus, perfeito foi todos que ouviu a Deus e foram humildes e sinceros em viver para Deus. E Deus os tomou como perfeitos. E se nós entrarmos de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver sempre Deus dizer: sede vós perfeito, faça o que é perfeito, viva o que é perfeito. A justiça de Deus é perfeita, a palavra de Deus é perfeita. Então, podemos sim ser perfeitos, porque é isso que Deus declara para nós. Até uma próxima vez que Cristo Jesus me permitir, e eu estarei, pela graça do Senhor Deus, explicando um pouco mais a respeito de perfeição. Então, Cristo Jesus vos abençoe por meio dessas palavras.